Agora vamos ver alguns conceitos necessários também quando se trata de processos, né, de se detalhar esse projeto dos processos. O primeiro conceito seria de tempo de atravessamento ou também tempo de processamento. Então, esse tempo é o tempo necessário para mover uma unidade do recurso por todo o processo. Isso quando a gente faz unidade a unidade. Quando a gente trabalha com lotes de produção, esse tempo de atravessamento, também conhecido como tempo de processamento, é o tempo gasto para processar todo o lote. Então, desde as entradas, que são os inputs, que temos matéria-primas, pessoas, informações, enfim, até as saídas, que seria a entrega desse lote feito. Então, quando a gente tem um lote de produção, a gente considera o tempo de processamento do lote como um todo. Então, como exemplos, temos, né? Vamos supor, vamos voltar no exemplo do sanduíche. Então, o tempo de atravessamento do sanduíche seria desde o momento que o cliente solicita o sanduíche até o momento em que esse sanduíche fica pronto e é entregue ao cliente. Se a gente está tratando, por exemplo, na linha de produção de uma bolsa, então a gente pode dizer que esse tempo de atravessamento é o tempo entre a entrada das matérias-primas para fazer essa bolsa até a saída dessa bolsa pronta na linha de produção. E se for um lote de bolsas, então é o tempo da entrada de todas essas matérias-primas para fazer o lote até a saída do lote pronto. Tempo de ciclo. O tempo de ciclo também é conhecido como tempo médio. E ele é o tempo médio entre as unidades de recurso de saída emergindo no processo, né, que estão saindo no processo. Então, por exemplo, né, se a gente tomar o exemplo novamente do sanduíche, vamos supor que o tempo de preparação e venda de um sanduíche seja de 2 minutos. E nós temos 2 pessoas trabalhando no processo durante o período mais atarefado, né? Durante o período que eu tenho mais clientes. Cada pessoa poderia servir um consumidor a cada 2 minutos. Assim, a cada 2 minutos, 2 consumidores seriam servidos, dando uma média de 1 consumidor emergindo no processo por minuto. Então, o tempo médio de atendimento de cada consumidor, nesse caso, seria de 1 minuto. Então, esse é o tempo de ciclo. Vamos supor que em 1 hora sejam feitas 10 bolsas. Então, o tempo de ciclo seria de 6 minutos, né? O tempo médio de se fazer cada bolsa. 1 hora nós temos 60 minutos, dividido por 10 bolsas, então o tempo médio é de 6 minutos por bolsa. O trabalho em processo. Então, o trabalho em processo, ele também é chamado de trabalho em andamento, ou né, Work in Progress, que a gente chama de WIP. Alguns exemplos, né? Suponha que 10 consumidores estejam na fila para comprar o lanche. Se o tempo médio de fazer cada lanche é de 1 minuto, então o último consumidor ele vai levar 10 minutos para ser atendido, né? Por quê? Se ele tem 9 pessoas na frente, leva 1 minuto para fazer cada sanduíche, em média. Então vai levar 9 minutos para fazer dessas 9 pessoas e mais 1 minuto para fazer o dele. Então ele vai ficar 10 minutos esperando o seu lanche ficar pronto. Então, isso a gente chama de trabalho em processo. O tempo de atravessamento, ele é dado por esse trabalho em processo vezes o tempo médio. Essa relação matemática, ela é conhecida como lei de Little. Esse tempo de processamento ele vai ser igual, então, ó, se nós fizermos o que? Isolarmos esse tempo de processamento. Para isolarmos esse tempo de processamento, ó, o tempo médio que está multiplicando passa para o outro lado da equação dividindo.
Então, a gente pode dizer que o trabalho em processo é igual ao tempo de atravessamento dividido pelo tempo médio. O tempo médio, ele é igual a 1 sobre a taxa de atravessamento. Então, ó, se a gente substituir 1 sobre taxa de atravessamento nessa equação aqui, ó, no lugar do tempo médio, a gente chega aqui. Esse trabalho em processo, ele vai ser igual ao tempo de atravessamento vezes a taxa de atravessamento. Eu vou passar para vocês um exemplo de como que a gente calcula essas taxas. Então, imagine a seguinte situação. Todo ano era a mesma rotina. Todas as estações de trabalho no prédio precisavam ser renovadas, ou seja, testadas, novos programas instalados, entre outras atividades. E só havia uma semana possível para se fazer isso. A semana caiu no meio do período de férias de agosto, quando o processo de renovação causaria a menor perturbação possível ao trabalho rotineiro. No ano anterior, as 500 estações de trabalho haviam sido renovadas no período de uma semana de trabalho, que representa 40 horas. Cada renovação levou, em média, 2 horas e 25 técnicos finalizaram o processo dentro do prazo. Este ano, serão renovadas 530 estações de trabalho, mas o suporte de tecnologia de informação da empresa projetou um teste e uma rotina de renovação mais rápido que levarão apenas 1h30 em média, em vez de 2 horas, como no ano passado. Quantos técnicos serão necessários esse ano para completar o processo em uma semana? Então, a gente precisa fazer esse cálculo. Nós vamos fazer baseado nos conceitos apresentados anteriormente. Como que nós vamos resolver esse problema? No ano passado, eu tinha 500 estações de trabalho. Isso vai representar o meu trabalho em processo. O tempo disponível que eu tinha era de 40 horas. Esse tempo de 40 horas foi o tempo que eu levei para trabalhar nessas 500 estações aqui de trabalho. Tá bom? Então, aqui, ó, eu levei 40 horas para trabalhar nessas 500 estações de trabalho. Então, esse meu tempo disponível, ele vai ser também o meu tempo de processamento. Lembra que eu falei para vocês que quando é um lote de produção, e nesse caso a gente pode considerar, né, como um lote, um serviço que deve ser todo realizado, o tempo de processamento vai ser o tempo que eu levo para executar o meu serviço por inteiro nesse lote de produção. No nosso caso aqui, para executar nessas 500 estações de trabalho. O tempo médio de renovação é de 2 horas, ou seja, o tempo médio que eu levo para cada estação de trabalho, para processar, né, cada estação de trabalho é de 2 horas. A taxa de atravessamento, ela é 1 sobre o tempo médio. Isso se a gente considerar que uma única pessoa trabalha na empresa. Só que nesse caso aqui, eu preciso de mais de uma pessoa para conseguir realizar esse trabalho nas 500 estações. Então, quando eu calculo a taxa de atravessamento, eu vou considerar o número de técnicos envolvidos. Então, a taxa de atravessamento vai ser 1 sobre o tempo médio, dividido pelo tempo médio, vezes o número de técnicos. Então, o tempo médio é de 2 horas. 1 dividido por 2 é meio. Meio vezes 25 técnicos que realizaram esse trabalho. Então, eu tenho que a taxa de atravessamento é de 12,5. Este ano, qual é a situação? O trabalho em processo são de 530 estações de trabalho. O tempo disponível continua sendo de 40 horas
Só que o tempo médio de renovação, ou seja, o tempo médio que eu realizo o trabalho em cada uma das estações é de 1h30. Então, diminuiu esse tempo médio. Dessa maneira, se diminuir o tempo médio, vai modificar a minha taxa de atravessamento. Então, como que eu vou calcular? O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular o número de técnicos necessários, que é o que o problema pedia. Então, o que eu vou fazer? A taxa de atravessamento ela é igual a 1 sobre o quê? Sobre o tempo médio, que nesse caso é 1h30, vezes o número de técnicos. 1 dividido por 1,5 é 0,67. O número de técnicos é o que realmente eu desejo saber. Então, eu vou deixar 0,67, que multiplica N, que é o número de técnicos. Daí, a gente tem que a taxa de atravessamento, ela vai ser igual a esse trabalho em processo dividido pelo tempo disponível. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou substituir, ó, a taxa de atravessamento é igual a 0,67N, ó. Então, 0,67N vai ser igual a o quê? Ao trabalho em processo dividido pelo tempo disponível, que é 530, o trabalho em processo, dividido por 40. Se a gente fizer 530 dividido por 40, eu tenho 13,25. Então, 530 dividido por 40 é igual a 13,25. O 0,67 aqui, ó, para a gente isolar o N, o 0,67 que eu tenho aqui multiplicando, eu passo para o outro lado da equação dividindo. Então, eu sei, ó, que 530 dividido por 40 é 13,5. Eu vou dividir 13,5 por 0,67, que vai me dar um valor igual a 19,78. Como o número de técnicos tem que ser número inteiro, são pessoas, eu não consigo quebrar pessoas, então eu vou precisar de 20 técnicos para realizar o trabalho nessas 530 estações de trabalho durante um tempo disponível de 40 horas. Então, por hoje é só e até o próximo slide.